Começar a estudar a teoria da ligação de valência, né? Essa teoria aqui, ela é então uma teoria usada para a gente entender as ligações covalentes, né? Ela é um passo adiante depois das teorias de ligação de Lewis e também é um passo adiante da teoria que a gente acabou de estudar, que é a teoria de ligação por camada de valência, né? Bom, essa teoria aqui no livro diz, né, quem são os autores da teoria, né, são esses quatro cientistas aqui, ó, um deles é bem conhecido, que é o Linus Pauling, tá? Acho que aqui também está a sigla dela em inglês, né? Mas essa teoria aqui, essa sigla em inglês aqui, ela não é tão usada. Geralmente a gente usa essa expressão mesmo, né? Teoria de ligação de valência, tá? E aí tem uns que aportuguesaram, botaram TLV, mas também não é muito usada essa sigla, eu acho. Mas todo mundo fala isso. Teoria de ligação de valência. A única que tem esse apelidinho que vem do inglês é essa aqui que a gente já estudou antes, a Vesper, né? Essa não é viagem minha, não. Todo mundo usa essa expressão. É modelo Vesper. E isso aqui, todo mundo que se refere é a teoria de ligação de valência. Então, meio que numa evolução das coisas, a gente tem a teoria de Lewis. Um passo adiante, a teoria de Lewis é o modelo Vesper, que funciona. Não estou dizendo que não funciona, vamos ver que ele funciona. A gente nunca vai dizer que não funciona aqui, tá? A de Lewis também funciona. E agora a gente tem uma evolução, a gente vai ver mais detalhes ainda, que é a teoria da ligação de valência, certo? Bom, então, essa teoria da ligação de valência, ela considera uma coisa bem óbvia, que é pensarmos então que nas ligações químicas a gente tem compartilhamento de elétrons, nas ligações covalentes, né? Que... vou abrir só um parênteses aqui, né? A gente até já acabou de discutir lá atrás um pouco que as ligações, na real, quase todas é o mesmo tipo de ligação. É que tem aqui a gente chama de covalente, é quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos não é tão grande, né? E aquilo que a gente chama de ligação iônica é quando a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos é muito grande. Mais do que dois, né? Que o livro aqui admite, entendeu? Então, por isso que na real mesmo, é um tipo de ligação, é ligação química, né? Vamos lá, então. Aqui, cliquei no negócio aqui errado aqui. Aqui as ligações químicas, a gente vai observar, aqui ó, voltei onde eu queria estar aqui, tá? Aqui as ligações químicas, a gente vai considerar então a fusão de orbitais, tá? Essa, na verdade, não é bem fusão, acho que não é a melhor palavra, é sobreposição, né? A gente tem aqui um exemplo que o livro dá, né, que é como é que é formado o gás hidrogênio, ou seja, um hidrogênio que tem essa configuração 1s1 se liga com outro átomo de hidrogênio, configuração 1s1. Como é que se dá essa ligação química? Obviamente eles vão se aproximar um átomo do outro e eles vão compartilhar esses dois elétrons aqui. O compartilhamento desses elétrons, é óbvio então que eles vão deixar de... Aquele elétron vai deixar de girar em torno de um núcleo e vai começar a girar em torno de dois núcleos. Então a gente tem uma sobreposição de orbitais s. E o formato dessa sobreposição é bem isso. Que aí a próxima coisa que a gente vai estudar, a gente vai falar mais disso, né? Mas aqui já dá para perceber que, ó, a gente vai ter a sobreposição desses dois orbitais e isso então se configura um tipo de ligação química, da qual um orbital consegue exatamente se sobrepor ao outro, né? Ou em outras palavras, ele consegue tocar um orbital se encontra no outro, né? Uma aproximação direta assim de orbitais. Esse tipo de ligação aqui é uma ligação que permite que a distância entre os núcleos seja a menor possível. Então esse tipo de ligação onde os orbitais se tocam, digamos assim, né? Eles se sobrepõem. Esse tipo de ligação é chamada ligação sigma e a gente escreve assim a sigma e o símbolo dela é esse, parece um ozinho puxadinho assim, né? Então essa aqui a gente chama então de ligação sigma. As ligações sigmas, elas podem acontecer, aliás, elas sempre vão acontecer quando os orbitais se encontram um com o outro para formar uma ligação. Isso pode ser entre dois orbitais s, mas aqui tem mais um exemplo abaixo, por exemplo, o ácido fluorídrico, né, molécula HF. O hidrogênio é esse aqui, ó, vai ter um orbital 1s2. Só que o flúor, ele vai ter elétron desemparelhado no orbital p. Então a gente vai ter a aproximação de um orbital s com um orbital p. Só que eles conseguem se aproximar um ao outro, entendeu? É como se dois orbitais se misturassem um com o outro. E essa mistura desses orbitais aqui, como isso aconteceu num contato direto entre os dois,
a gente também diz que isso é uma ligação sigma, que é as ligações mais fortes que tem. Por que mais forte? Porque permite com que os núcleos fiquem mais próximos possíveis um do outro, tá? Bom, só que aí então existe um outro tipo de ligação que é essa daqui, ó. Vamos pensar no gás nitrogênio, nitrogênio ligado a ele mesmo. Quando um nitrogênio se liga a ele mesmo, o nitrogênio ele tem três elétrons desemparelhados no orbital p. Então ele tem, vamos supor que cada bolota dessa aqui, ó, é um átomo de nitrogênio, né? Então ele tem esse orbital aqui, ó, ele tem um orbital que está nesse sentido do eixo, ele tem um orbital que está para cima e para baixo, tem um elétron desemparelhado, e aqui o livro não desenhou, né, porque ficou difícil de desenhar, mas ele tem uma bolota para o lado de fora da tela do computador, para o lado da gente aqui que está olhando, e tem uma bolota dessa, um lóbulo de orbital, para dentro da tela do computador. São 3 orbitais p. Tanto é que vocês já sabem, tem o px, py e o pz, né? Por exemplo, aqui o Atkins não desenhou o py. Vocês conseguem perceber que está faltando um aqui no nitrogênio? Então, ele deu uma simplificada no desenho, porque, como eu já disse para vocês, quando tu quer desenhar as coisas bem como é, chega a ficar tão complicado que o teu desenho começa a ficar um lixo de tanta bagunça que tá, né? Então, o Atkins aqui retirou um dos orbitais para ficar mais fácil de explicar. O que o livro quer explicar aqui? É que quando se formar a primeira ligação de um átomo de nitrogênio com outro de nitrogênio, a gente vai ter um contato direto de um desses orbitais p aqui, ó. E esse contato direto, a gente já aprendeu que a gente chama isso de ligação sigma, que é aquele símbolozinho que parece um ozinho puxado, né? Tá aqui, ó, ligação sigma. Então, a gente tem essa sobreposição de orbitais, tá? E a gente tem uma ligação sigma. Então, cada vez que um nitrogênio formar a primeira ligação com outro átomo de nitrogênio, a gente tem essa ligação é chamada ligação sigma. Só que o nitrogênio, ele tem 3 elétrons emparelhados, ou seja, ele tem que fazer 3 ligações covalentes, né? Lembra que eu pegar a tabela, nitrogênio é do grupo 15. Ele tem 5 elétrons na camada de valência, falta 3 para a regra do octeto, então ele faz 3 ligações, né? Então, ele tem mais um elétron desemparelhado no orbital px, e aí então esses orbitais px, eles vão tentar se aproximar um do outro. Só que essa aproximação aqui, embora o livro tenha mostrado que parece uma enorme sobreposição, na verdade essa sobreposição aqui ela é bem de longe, ela é bem mais fraca que essa daqui. Em outras palavras, eu vou dizer para vocês de forma mais grosseira, assim, isso aqui é uma sobreposição bem grande, tá? E aqui é uma merrequinha de sobreposição, é muito pouquinha essa sobreposição. É claro que tem, porque senão não seria uma ligação química. Mas essa sobreposição aqui é muito pequena. Por que é muito pequena? Porque esses orbitais aqui, eles não conseguem se aproximar tanto um do outro. Por que eles não conseguem? Porque acabou de 2 orbitais aqui se aproximar o máximo possível, sabe? É como, sei lá, é um impedimento espacial mesmo, né? Esse átomo já se aproximou o máximo possível um do outro, e agora esse orbital que estava nesse sentido aqui, eles não conseguem ficar tão perto um do outro. Então esse tipo de ligação, onde a sobreposição foi muito reduzida entre os orbitais, porque já existia uma ligação sigma antes, a gente chama esse tipo de ligação π. Então as ligações π são sobreposições menores de elétrons. E cada vez que a gente tem essa sobreposição de elétrons, a gente vai deixar de ter uma órbita do elétron só em torno do átomo, e agora aquele elétron vai fazer uma órbita em torno daquele átomo e do outro átomo também. Então, quando vocês olham para essa nuvem eletrônica aqui, ó, pode ter certeza que toda essa mancha aqui é a probabilidade de encontrar esses 2 elétrons aqui. Ó, antes da ligação, a probabilidade de encontrar esse elétron era aqui e aqui, né? E aqui esse aqui para o outro átomo. Agora, quando esses 2 elétrons formaram essa ligação π, a probabilidade de encontrar eles é toda essa mancha aqui que está aparecendo no livro. Lembrando que cada vez que o autor desenha essas manchas, esses lóbulos, a gente está falando da nuvem eletrônica. E a nuvem eletrônica, o que é? É a densidade de probabilidade de encontrar o elétron. Então, se a gente for fazer um desenho bem fiel de como que é a ligação de um átomo de nitrogênio com outro átomo de nitrogênio, a gente deveria desenhar as manchinhas de nuvem de densidade de probabilidade de encontrar o elétron. As manchinhas azuis são a ligação sigma que acontece entre o nitrogênio, né? E depois teríamos 2 lóbulos desses com uma das ligações π. E aqui o autor, vocês percebam que o autor não fez um outro desenho desse para mostrar as ligações dos lóbulos PY, que não está escrito PY aqui, né? O PY seria um lóbulo
da tela para o nosso lado e da tela para trás do computador, né? Mas aqui no desenho único ele botou. Então, deixa eu achar aqui, tá aqui, ó, os PY, tá aqui o desenho, aí ele botou os lóbulos pro lado de fora da tela, né? E aí, então, vejam uma bagunça que é um desenho, se a gente fosse desenhar, aliás, né, a probabilidade de encontrar os elétrons, ou seja, as nuvens eletrônicas, das ligações, da ligação sigma, né, que só é só uma, e das duas ligações pi que aconteceram para formar a molécula N2, tá? Então aqui já deu para perceber também uma coisa que é o seguinte, cada vez que um átomo se liga com outro e for só uma ligação covalente, sempre vai ser sigma. Se a gente tiver uma ligação dupla, podem ter certeza que uma delas é sigma e a próxima é ligação pi. E nas ligações tripla, como que vai ser? Uma delas é sigma e as outras duas são pi. É simples assim. Porque sempre a primeira ligação vai ser uma ligação sigma. E as próximas que vão acontecer serão ligações pi. E também eu já ensinei para vocês aqui que não existe ligação quádrupla. Então, ou a gente tem as combinações de ligações entre átomos com ligação sigma, que é a única ligação, quando é só uma, aliás, e ou a gente tem ligações duplas, que é uma sigma e uma pi, ou ligações triplas, que é uma sigma e duas pi. Certo? Vamos ver aqui o que mais que tem aqui no livro, deixa eu me lembrar aqui. Acho que é isso que eu falei, está escrito aqui, né? Só que até no ensino médio me dá essa dica aqui, porque é óbvia, né? Aqui no livro eu vou poder ir um pouco mais rápido numa coisa, que são as hibridizações, porque aqui o Atkins esperou até agora para falar sobre hibridização, né? Mas eu já antecipei esse assunto antes lá, para nós dar uma agilizada aqui no estudo. Então vocês já sabem o que é hibridização, né? Hibridização é sempre aquela possibilidade de elétrons serem promovidos para outros orbitais mais energéticos, de modo que aquele arranjo de elétrons ali, eles ficam com a mesma energia, né? Então a gente já estudou algumas hibridizações e até inclusive eu dei uma organizada no material que eu já passei com vocês aqui, ó. Até vou puxar algumas que a gente já fez, né? Até vou mostrar o que eu corrigi aqui, que eu achei uns errinhos. Nessa aqui eu acho que eu não corrigi nada. Essa aqui tá tudo certinho, né? O errinho que tava era quando eu estava escrevendo a hibridização aqui, ó. Teve moléculas que estavam com par de elétron e isso influencia na geometria da molécula e eu esqueci de botar o orbital com os dois elétrons aqui na hibridização. Essa aí foi uma rateada minha, então eu já corrigi aqui no material. Então, e os que eu corrigi eu vou mostrar para vocês aqui, ó. No caso, esse aqui é um que eu não precisei corrigir, porque está certinho mesmo, né? Só que a gente tem a promoção de um elétron S para um orbital D e a gente tem um orbital híbrido, então com esses 5 orbitais aqui com o mesmo nível energético. E aí, então vão acontecer 5 ligações e aí aconteceu essa molécula aqui, né? A outra que a gente tem, essa aqui é uma que eu mexi, né? Aqui eu tinha esquecido de colocar o S na versão antiga, então agora eu já corrigi, na verdade isso aqui é uma hibridização do tipo sp3d, né? Só para lembrar, por que a gente bota o S aqui? Para lembrar que esse S está com 2 pares de elétron já no orbital, então eles ocupam um espaço ali em torno do átomo central, né? Então, isso aqui é uma correçãozinha que eu fiz, tá? Só, na verdade, a correção é isso. Toda a explicação era aquela lá. Eu estava errando em escrever o orbital híbrido, entenderam? Porque aqui são os orbitais normais, né? Só que eles acabam promovendo elétrons. E sempre, assim, acho que uma coisa que eu não tinha dito, né? É que sempre que essas promoções de elétrons acontecem para orbitais mais energéticos, isso tem que criar uma mistura de orbitais. Por isso que a gente diz que isso aqui é um orbital híbrido, porque misturou o orbital S com o orbital P e com o orbital D. É uma mistureba de orbitais, né? E aí essa mistura de orbitais gera um orbital novo, com outro formato, inclusive, né? Então aqui eu corrigi esse daqui para sp3d. E deixa eu ver, tem esse aqui, então dois que eu... Não, o primeiro eu não tinha corrigido nada, então eu corrigi esse. Esse aqui, esse aqui não mexi em nada. Não, esse aqui tá igual, não mexi em nada. Ah, me lembrei uma coisa que eu mexi aqui, que eu estava escrevendo D2 antes da SP3, né? Mas tem livro que usa assim, escreve D2 SP3. E como no Atkins eu vi que ele escreve SP3 D2, eu vou deixar uniformizado igual do Atkins, para não dar mais um nó na cabeça de vocês aí, tá? Mas então eu deixei igual aqui, por isso que eu corrigi então. Estava escrito D2 SP3 e agora eu botei SP3 D2, tá? Tá, então esse aqui na prática, bem dizer, eu não corrigi nada. Esse aqui eu corrigi, ó. Porque nesse aqui eu tinha esquecido de botar o
o S mais um P, um orbital S desse e um P desse eu tinha tirado, eu tinha deixado P2D2, né? Então aqui não, então tá, isso aqui é sp3d2, só que um dos S e um dos P está com par de elétron cheio, daí que é esses dois par de elétron aqui. Então a hibridização do xenônio F4 é essa daqui, ó, sp3d2, tá? Então essa aqui eu corrigi sim. Bom, então aqui, vamos lá, então tem mais três que eu vou usar na aula de hoje aqui. Deixa eu voltar para o material aqui. Então essa parte de hibridização aqui a gente já viu, né? Aqui, inclusive, aqui no livro, ele está mostrando a hibridização do carbono quando a gente forma o gás metano, né, que é a molécula CH4, né? Ó, essa molécula CH4 aqui. Aí eu resolvi fazer mais um, que nem eu estava fazendo antes. Resolvi fazer ele aqui, ó. Como que é a hibridização do carbono quando ele forma a molécula CH4? É simples, o carbono tem hibridização que acaba em 2s2 e 2p2. Essa aqui é a distribuição eletrônica dos elétrons do carbono. Ele vai promover esse elétron para uma órbita mais energética, e aí essas quatro órbitas aqui vão ter o mesmo grau de energia. Então a gente diz que isso aqui é uma hibridização sp3. Então cada vez que a gente vê o carbono fazendo quatro ligações simples, que vão ser quatro ligações sigma, saibam que esse carbono está como hibridização sp3, né? E aí outra coisa que aqui no livro mostra bem direitinho, que é uma hibridização, é uma mistura de orbitais, que até o autor chama a atenção que ele pinta os orbitaizinhos de verde, para dizer que misturou os amarelinhos com azul, né? Então é bem isso, esses orbitais aqui têm o mesmo grau de energia. E quando se mistura orbitais, a gente tem... lembrem que o orbital ele é formado por comportamentos ondulatórios que o elétron tem. E esses comportamentos ondulatórios sofrem interferências construtivas e destrutivas. E o que a gente observa, então, é que a gente tem um dos lóbulos, né? Porque isso aqui é uma mistura de orbital S com orbital P. E o que a gente observa é que um dos lóbulos ele tem uma região da maior probabilidade de encontrar o elétron que um outro lóbulozinho menor. Inclusive, vários internet, a gente acha, né? Sempre se desenha um dos lóbulos maiores que o outro lóbulozinho. Que é o formato da fusão desses quatro orbitais aqui. Até no livro ele tem esse desenho aqui, né? E se vocês botarem no Google aí, Google Imagem, carbono sp3, vocês vão achar vários desenhos que tentam ilustrar como que é o orbital após a hibridização, entenderam? Então aqui a gente aqui na disciplina já estudou bastante como é que é o desenho do orbital S, como é que é o do P. Tá, mas e quando mistura sp3? Então é isso. Então isso aqui seria a densidade de probabilidade de encontrar os elétrons num híbrido sp3, né? E esses formato aqui, ele fica com essa geometria aqui, que a gente aprendeu que é tetraédrica, né? Ó, então as quatro ligações sigmas se dão em um espaçamento máximo entre quatro coisas, que dá a imagem de um tetraedro, certo? Acho que eu vou parar esse vídeo aqui e vou seguir no próximo.